Usando as linhas perlê de linhas correntes, nós vamos fazer um bordado bem especial. Sobre o barrado fechado de uma toalha de lavabo, com uma caneta apagável, nós vamos fazer alguns desenhos partindo de uma onda e dentro desta onda fazendo várias folhas, corações, traços. Fique à vontade para criar da maneira que você achar melhor. As folhas não precisam ter um desenho igual, elas podem ser todas diferentes. Muito importante é esse traço central de cada folha. Em alguns bordados, ele é fundamental para que nós possamos fazer o bordado corretamente. Com a linha perlê branca, nós vamos trabalhar passando a agulha com a linha no meio da trama do tecido. A linha ficará presa na trama, não daremos nó. Eu estou usando a agulha número 5 e para começar, depois de prender a linha, eu faço uma alça e passo a agulha com a linha dentro dessa alça, puxando com muita delicadeza. Dessa maneira, eu formo o primeiro elo da corrente. Para o segundo ponto, eu passo a agulha dentro do primeiro ponto e formo a segunda alça, formando o segundo elo da corrente. Vou fazendo esse ponto até o final da onda, fechando o ponto por dentro da trama do tecido também. Vamos começar fazendo o ponto caseado. Entro com a agulha na trama do tecido, deixando a linha presa sem nó. Faço o primeiro ponto formando uma alça e passando a agulha por dentro da alça, da mesma maneira que nós começamos o ponto corrente. O segredo do ponto caseado é puxar a linha com delicadeza na direção do ponto que eu quero fazer. O segundo ponto eu vou fazer um pouquinho abaixo da linha desenhada e sair com a agulha em cima da linha que eu desenhei. Puxe a linha sempre com delicadeza no sentido do ponto. E você vai fazendo esse ponto até preencher toda a folha. Agora é hora de fazer o miolo da folha, aquela linha que a gente desenhou. A gente vai usar o ponto atrás. A gente passa a linha por baixo do tecido, volta com a agulha, dando um passinho para trás e encontrando com o ponto que já havia sido feito. Joga lá para frente por baixo e volta dando um passinho para trás, encontrando com o ponto que já havia sido feito, até finalizar esse ponto. Agora vamos para o ponto folha. A gente começa por aquela linha central, deixando a linha presa na trama do tecido. Volta para o meio e sai com a linha para a direita. Depois volta para o meio e sai com a linha para a esquerda. E assim sucessivamente, voltando sempre para o meio e fazendo uma hora para a direita, outra hora para a esquerda. Dessa maneira, a gente preenche a folha completamente. O mais bacana desse ponto é que a gente pode fazê-lo mais aberto ou mais fechado, deixando esta folha com espaços entre a linha ou com ela bem apertadinha. Fica a gosto do cliente. A finalização do ponto é feita por dentro da trama do tecido também. Depois que você fizer o último ponto, você coloca a agulha por dentro da trama do tecido, sai lá na frente e corta o excesso de linha. Ponto cheio. Eu escolhi o coração para fazer esse ponto. Passamos a linha por dentro da trama do tecido no meio do desenho. Depois de a linha presa na trama do tecido, a gente forma o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser uma linha paralela à primeira e a gente vai preencher a primeira metade do coração, deixando sempre as linhas paralelas. Cuidado para não enviesá-las.
A cada ponto, é importante que a gente ajuste as linhas. Às vezes elas podem ficar um pouquinho desorganizadas. E aí você vai lá delicadamente e organiza uma do lado da outra. Depois de preencher a primeira metade do coração, nós vamos preencher a segunda metade, passando a agulha por dentro do bordado e jogando para o centro do desenho, formando a segunda parte. Você pode usar também o ponto cruz duplo para fazer essas estrelinhas e ponto cheio para fazer algumas bolinhas que ficam bem simpáticas. Para deixar tudo mais bonito, essa passamanaria da Elástico São José que vai ser presa ao barrado da toalha com ponto invisível usando a linha perlê de linhas corrente também. Pronto, temos nossas toalhas de Natal com pontos variados, formando um desenho muito particular. Você pode inventar o seu e fazer do jeito que você quiser.